Saudações, alunos do sétimo ano, saudações a todos. Desejo que todos vocês estejam bem nesse período tão crítico da nossa história recente. Vocês estão jovens, já estão vendo a história acontecer, né? Bom, eu sou o professor Leandro Ribeiro e hoje nós vamos falar a respeito da geografia do sétimo ano. Nós vamos tratar sobre um assunto novo, vamos falar do capítulo 4 do livro de Geografia. Abra seu livro, por favor, na página 39 e observe qual é o assunto desta página, neste capítulo, né? Este é o capítulo 4. Esse vídeo tem o intuito de apoiar vocês durante esse período de pandemia de estudos domiciliares. Então, aproveitem o vídeo, se tiver alguma dúvida, mandem nos grupos e façam as atividades. Bom, vamos começar. Capítulo 4, a paisagem natural brasileira e suas transformações. Esse capítulo nós já começamos levemente a estudá-lo na sala de aula, mas fomos surpreendidos aí pelo início do isolamento social e tivemos que parar. E agora vamos dar continuidade. Nós já fizemos algumas revisões a respeito do que tínhamos aprendido antes e vamos continuar para que na próxima semana a gente possa ver um capítulo novo. A paisagem natural brasileira e suas transformações. Segundo Milton Santos, o que é paisagem? Vocês devem lembrar que eu disse isso em sala. Paisagem é tudo aquilo que a vista abarca. Quando Milton Santos usou a expressão abarcar, ele estava querendo dizer tudo o que a vista consegue alcançar. Então, tudo aquilo que nós vemos o tempo inteiro é paisagem. E aí nós vamos ter paisagem natural, paisagem cultural, nós vamos ter a paisagem que o homem interfere, né? O homem modifica, e a paisagem que a natureza nos deu e permanece assim. Mas, no que diz respeito à paisagem natural brasileira, nós temos que entender que durante todo o processo de ocupação humana no território que hoje é o Brasil, algum tipo de modificação na paisagem se deu, porque mesmo antes da chegada do homem branco, os indígenas já habitavam essa região, já modificavam a paisagem para tirarem dela proveito, né? Só que os impactos da ação indígena eram bem diferentes dos impactos causados pela ação do homem moderno. Na página 39, você vai ver duas figuras, duas gravuras de mapas. A primeira delas está escrito assim: Brasil, vegetação original. Na vegetação original brasileira, veja a parte verde, veja como era. Nós tínhamos aqui uma imensa floresta tropical e hoje, comparando com o mapa vegetação atual, nós temos uma diminuição da área verde na região norte. E um aumento da área antropizada. O que é antropizar? Antropo quer dizer homem, é a área que o homem modificou. Observe que outra grande vegetação existente originalmente era o cerrado. E hoje o cerrado está minguado, quer dizer, está diminuindo. A ação do homem na região do centro do Brasil, onde está o cerrado, tem causado danos a esse importante bioma, né, a vegetação desse bioma, danos que muitas vezes não podem ser desfeitos. E o cerrado é riquíssimo em formas de vida, mas é sensibilíssimo. Ele não tolera agressões. E outras formas de vegetação original, como por exemplo a caatinga, que hoje está modificada. O ser humano entrou na caatinga e construiu açudes, construiu barragens, represou rios, que causou algum impacto, claro, algum impacto negativo, mas que também ajudou positivamente a região a se desenvolver. Observem que a floresta tropical brasileira continua sofrendo agressões, o homem continua desmatando, continua
tirando mata para colocar pasto. E nós ainda temos a questão do quão sensível são esses biomas. Então, vire para a página 40, que você vai encontrar o primeiro tópico de estudo do nosso capítulo. As características da paisagem natural brasileira. Você vai ver que essas paisagens fazem parte de biomas. E os biomas brasileiros são geralmente chamados na mídia, né? Geralmente a mídia chama a atenção, a TV, o jornal, para a questão dos biomas. Então nós temos um grande bioma chamado de Amazônia, você pode ver no mapa, um outro chamado Cerrado, embora a vegetação do Cerrado tenha diminuído, mas o Cerrado não deixou de ser Cerrado. A vegetação faz falta, ela está alterando as condições de vida do Cerrado, mas aquela região permanece sendo Cerrado. Nós temos a Caatinga, que é onde estamos nós, o Nordeste. Nós temos a Mata Atlântica, que foi muito agredida, diminuiu muito. E nós temos a região de Pampa. E, por fim, nós temos um pequeno bioma, pequeno no tamanho comparado ao Cerrado, à Caatinga e à Amazônia, e à Mata Atlântica, mas gigante na sua importância, que é o Pantanal. Pantanal que está na região mato-grossense. Abaixo você vai ver explicações sobre a Amazônia, o bioma Amazônia. Leia essas explicações. Abaixo da Amazônia você vai encontrar o Pampa. Pampa é característico do sul do país. Você vai ver que a Amazônia e Pampa têm características totalmente diferentes. Enquanto a Amazônia tem muita umidade e árvores extremamente altas, os Pampas estão nas regiões frias. E lá nos Pampas, as árvores de grande porte se encontram em pequenos grupos. O que predomina, o que torna o Pampa Pampa, é na verdade a existência de grama. Campos onde a grama predomina. Campos altos, frios e com grama. Então, essas gramíneas dão a característica principal da vegetação pampeira. O Cerrado brasileiro. O Cerrado parece um pouco com a Caatinga, mas são biomas diferentes. Na língua indígena, Caatinga significa a ausência de vegetação, significa terra branca. E nesse conceito, branco para os índios era a ausência da cobertura verde. O Cerrado é quase Caatinga, a vegetação dele é bem diferente da vegetação da Amazônia. As árvores são menores, são menos robustas, menos grossas, são de baixo tamanho, né, como eu disse antes, são menores, e são retorcidas. E existem grandes levas em que essas pequenas árvores coexistem com mato, vegetação rasteira. Porém, o clima do Cerrado é chuvoso, chove bastante, e existem várias formas de vida animal, não somente vegetal, mas animal dentro do Cerrado. A Caatinga, que é seca, é semiárida, quase não chove comparado às outras regiões do Brasil. Chove sim durante o ano, mas a quantidade de chuva é muito pequena se comparada com a chuva da região norte, da região sudeste. Então, por isso, nós temos a questão da seca no Nordeste, onde há a predominância da Caatinga. A vegetação da Caatinga já é baixa, costuma perder as folhas no verão e existem cactáceas dentro da Caatinga. Cactáceas são as plantas que a gente chama de cacto, mandacaru, né? São plantas que socorrem o sertanejo na época das secas porque elas acumulam água. Então, muitas vezes, essas plantas são usadas para dar de comer ao gado e também são usadas como depósitos de água, né? O homem dessa região passa sede e retira a água dessas plantas. A Mata Atlântica. Você vai ler sobre a Mata Atlântica e vai perceber que ela é
é chamada assim porque o Oceano Atlântico arrebenta na praia e imediatamente, arrebentou na praia, imediatamente depois da praia ela começa. Então essa mata que está perto do Oceano Atlântico é chamada de Mata Atlântica. É um bioma muito sensível, muito bonito, muito rico em biodiversidade. Existem estudos que dizem que as nossas matas aqui, de Ubajara, da Ibiapaba, são restinhos do que já foi Mata Atlântica. Então, esses estudos tentam mostrar que até pouco tempo atrás, pouco tempo no tempo geológico, viu? Porque no nosso tempo é muito tempo. Então, eras atrás, o mar quebrava aqui perto e aqui era região seca e a mata cresceu à beira-mar do Oceano Atlântico, então Mata Atlântica. A Mata Atlântica ainda é muito explorada e ela ainda existe em algumas regiões, principalmente a região sudeste, é muito fácil você observar que está dentro da Mata Atlântica. Mas ela tem sido atacada, ela tem sido destruída e os danos ambientais causados a ela, muitos deles são irreversíveis. Ainda dá para salvá-la, mas demanda de muita consciência ecológica. Por fim, o último bioma, que é o Pantanal. O Pantanal nada mais é do que uma imensa região plana, que no período de chuvas fica cheio de água, então se torna toda um pântano com imensas lagoas, e que com o passar da estação chuvosa, essas águas vão baixando, regredindo, a terra vai ficando seca novamente. Então daí nós temos o nome Pantanal, porque é um pântano gigante. E esse pântano sobe e desce durante o ano. Aí tem áreas do Pantanal que ficam alagadas por todo o tempo, principalmente à margem de rios, e tem outras áreas do Pantanal que secam. E o que era pântano dá lugar novamente à existência de terra seca. O clima no Brasil, você vai encontrar na página 42 os diferentes climas brasileiros. Na região norte vai predominar o clima equatorial, mas você vai encontrar também lá outro tipo de clima, o clima equatorial semiúmido. É uma região que chove muito, a região norte, sempre tem chuva. Então esse clima é chamado de equatorial porque essa região está muito próxima da linha do Equador. E nós também temos uma grande parte do Brasil que o clima é tropical, ou seja, um clima quente, e que ocorre uma grande quantidade de chuva bem distribuída durante o ano. Nós temos o clima tropical semiárido, que é onde está grande parte do Nordeste. E nós temos o clima subtropical, que é o que está abaixo dos trópicos. O clima subtropical pega estados, por exemplo, como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Está abaixo do trópico, então é sub, é o que está abaixo. Tropical porque está abaixo do trópico. E o clima tropical de altitude. Se você um dia visitar São Paulo ou Minas Gerais, parte do Espírito Santo ou do Rio de Janeiro, você poderá estar em regiões muito altas. E o clima dessa região é tropical, mas como ele ocorre em altitude, então clima tropical de altitude. Você vai ver aqui um destaque no mapa, uma área amarela chamada de tropical semiárido. O que é semi é quase, o que é árido, seco. Então, esse clima tropical semiárido é onde existe a maior concentração de desgraças promovidas pela seca. Aqui a seca é muito pior. Por quê? Porque o clima é semiárido. Então, por isso dizem, tal região é semiárido. Árido é um deserto, que é seco ao extremo. E essa região é semi-árida, é quase tão seca quanto o deserto. Na página 43, você vai estudar a biodiversidade brasileira. Bio quer dizer vida, diversidade vem de grande quantidade, né? Biodiversidade, grande diversidade de vida.
certas regiões do mundo têm grande biodiversidade, outras nem tanto. Tem regiões do mundo que a diversidade de vida é pequena, como por exemplo nos polos, né? Então lá você tem alguns animais marítimos, alguns animais marinhos, desculpe, e vegetação nenhuma. E o número de animais e espécies diferentes também não é tão grande. Já nos territórios mais quentes, o calor proporciona o surgimento da vida. Então, países como o nosso, que são países tropicais, e os países africanos, que estão na mesma linha que nós, são países tropicais, produzem diversas formas de vida. Por isso, somos um país, e os outros como nós, chamados de país megadiverso. Então, nós somos países megadiversos porque temos uma grande biodiversidade, ok? Países como o Brasil concentram grande parte da biodiversidade do planeta. Existem formas de vida que só acontecem aqui no Brasil, não existem em outros lugares. E existem outros lugares que têm formas de vida que no Brasil não tem. Um exemplo, na América do Norte existe um animal chamado bisão. Aqui nós não temos esse animal, que ele parece um boi, parece um gado, mas não é ele, é de outra família. Porém, aqui na América tropical, a quantidade de vida é grande, por isso nós somos chamados de país megadiverso. Okay? Virando a página para a página 44, você vai encontrar o tópico o relevo do território brasileiro. Aí você vai ver que o relevo do território brasileiro é classificado em 3 grandes unidades. Jurandir Ross foi o geógrafo que cuidou de mapear essas regiões e de classificá-las, e o estudo dele que o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, utiliza para classificar o relevo brasileiro. Então, o relevo brasileiro tem os planaltos, Planalto, Serra e Chapada, que é o primeiro grande domínio, né, de planaltos. O segundo, que são depressões, e o terceiro, que são planícies. Então, existem grandes planícies, grandes depressões, pequenas depressões, serras e chapadas. Aqui, por exemplo, nós estamos na Serra da Ibiapaba, mas há muita gente que diz que nós estamos no Planalto da Ibiapaba. E há outros que dizem que estamos na Chapada Ibiapabana. Então, planalto o que é? Planalto é aquilo que é alto e plano, mais ou menos plano, né? O que faz do nosso relevo ter as características que tem? Primeiro, nós estamos numa região da Terra que é muito antiga, então ela já sofreu muito as características, as intempéries dos anos. Isso significa que há milhões e milhões de anos que a nossa região enfrenta o calor, a chuva, o vento, e isso foi desgastando, né? Essas forças naturais foram desgastando o solo, fazendo com que o nosso relevo não ficasse tão alto, tão montanhoso. Outra explicação é que as áreas de montanhas elevadas, que nós não temos aqui, essas áreas acontecem por dobramentos modernos, né? E nós não estamos numa área de dobramentos modernos, nós estamos numa área em que os dobramentos são muito antigos e que eles já cicatrizaram e eles estão somente sob a influência do intemperismo. Dobramento moderno é quando as placas tectônicas se encontram e se dobram, né, formando elevações do relevo, produzindo montanhas. No Brasil, nós não estamos numa área de placas tectônicas. Então, nós não temos um relevo sendo empurrado para cima o tempo todo. É diferente, por exemplo, de quem mora na Cordilheira dos Andes, né, que a Cordilheira dos Andes, sim, é fruto de encontro de placas tectônicas, é um dobramento e todo ano ela aumenta um pouquinho. Virando aqui para a página 46, você vai ver como está na figura 37, Brasil, divisão do relevo, a proposta de Haroldo Azevedo. Haroldo Azevedo dividiu o Brasil, dividiu o relevo brasileiro em Planalto das Guianas, Planalto brasileiro e planícies.
Um dos maiores geógrafos do Brasil, falecido há alguns anos atrás, Aziz Nassib Absaber, produziu outra classificação. Para ele, o Brasil tinha apenas duas unidades, os planaltos e as planícies. Então, leia este capítulo, não deixe de ler a página 47 para compreender o texto, que você vai conhecer um pouco sobre a geografia do Brasil, e não deixe de produzir a atividade que foi passada para você no grupo. Depois que você copiar e responder, tire uma foto das perguntas e respostas e mande no privado para mim. Preciso ver se você acertou ou errou, eu preciso fazer uma pequena correção. Então, na próxima semana teremos assunto novo. Esse aqui é um apanhado do último assunto visto em sala de aula. Responda, procure tirar suas dúvidas no grupo com a gente. E até a próxima aula, se Deus quiser, quando nós vamos, enfim, estudar o próximo capítulo, que vamos tratar sobre questões diferentes. Vamos falar a respeito do Brasil, um país agrário, né? Antes de finalizar, lembre-se que o Brasil tem grandes rios, como você já sabe, você já fez uma atividade sobre isso. As atividades econômicas no Brasil que modificam as paisagens, você já leu, já respondeu sobre isso. E tente lembrar o que é desenvolvimento sustentável. Leia a respeito aqui no livro e responda a atividade. Uma boa noite para vocês, um bom final de semana e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Grande abraço.